todos a assistir à segunda mesa temática sobre a participação política de grupos minorizados. Compõe esse segundo painel como presidente de mesa a Procuradora de Fazenda Nacional, Cláudia Trindade. E como palestrantes, a deputada estadual Dani Balbi, a magistrada titular do Tribunal Eleitoral do Estado de Morelos, no México, juíza Ixel Mendonça de Aragón, esta por meio de vídeo, a secretária estadual dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins, Narubial Herreria, com a palavra, Dr. Wagner Sinelli. Bom dia a todas as pessoas presentes, cumprimento a todos, a pessoa da doutora Cláudia Trindade, que está ali à frente da mesa, também porque estamos nesse mês de março tão importante, pelas lutas necessárias e fundamentais para que a gente lide com essa questão trágica, histórica e martirizante, que é a violência contra a mulher ao longo dos séculos, dessa submissão que decorre do patriarcado e que traz uma equação fundamental, que é o empoderamento feminino, né? Quanto mais empoderada a mulher, menos sujeita ela fica à violência. E essa estrada, infelizmente, é longa, né? Nós estamos trilhando. E é fundamental, portanto, que falemos, conversemos, tenhamos espaços como esses e tantos outros, porque se não falarmos, é ruim, é péssimo. Se falarmos, ajuda. E a gente vai pensar coletivamente soluções. Eu agradeço imensamente ao meu colega, desembargador Elton Leme, presidente desta corte, porque, conversando sobre o evento, surgiu a lembrança de que tem esse vídeo, que é o vídeo A Caiaca, que é um vídeo que eu tive a oportunidade de produzir e dirigir. E quando eu digo eu, na verdade é nós, eu não faço nada individual, é tudo coletivo, né? Até porque eu não sei desenhar, eu não sei um monte de coisa, e isso tudo vai estar representado no vídeo. Então somos muitas pessoas pensando e realizando. E a ideia de A Caiaca surgiu exatamente de uma preocupação com a questão indígena, né? Porque não só no Brasil, mas nas Américas nós tivemos uma história de invasão, dominação e sucessão dos povos ameríndios pelo europeu, que chegou invasor, né? Então, a gente vai assistir o vídeo e o que é fundamental nós olhamos para uma lenda que é retratada no romance A Caiaca, de Joaquim Felício dos Santos, escritor brasileiro do século XIX. Ninguém sabe dizer se foi ele que inventou a lenda, se a lenda vem de trás. As lendas a gente não sabe de onde vem, né? Mas o que é fundamental, até para a gente entender o vídeo, porque na versão inglesa a gente tem uma tela de abertura que explica isso que eu vou dizer agora, né? Até para compreender melhor o que vai acontecer depois, porque é uma música, mas com narração, né? Então na versão inglesa é contado, olha, a caiaca era uma árvore que era considerado o totem protetor dessa tribo de índios puris, na região que hoje é Diamantina. Então, entendia aquele povo que essa árvore, quando teve um grande dilúvio, né, do Noé, né, um grande dilúvio que dizimou a humanidade inteira, um homem e uma mulher se refugiaram na copa de Acaiaca, que sobreviveram, e a partir desse casal, toda uma geração e toda a humanidade renasceu. Então essa tribo tinha essa árvore muito, muito cara para si. Num dia de casamento, que era distante da árvore, o português descobriu a importância da árvore e invadiu a tribo na hora que eles estavam distantes da tábua e destruíram a árvore, puseram fogo na árvore. E isso fez com que os índios brigassem entre si, porque os guerreiros mais jovens achavam que tinha que brigar com o português. E o chefe falou, não, o chefe sou eu, quem dá o grito de guerra sou eu, não vai fazer isso não, agora a gente não tem mais a caiaca, a gente está mal, a gente vai perder. E os índios brigaram entre si nesse conflito fratricida, eles se mataram, ou quase todos se mataram, e o pajé antigo,
veio de sua caverna, entendeu tudo o que aconteceu, entendeu o enredo e falou logo. Isso foi coisa do português. Que a Anhangá venha para vingar. Que isso que eles estão atrás, que é o ouro, seja a sua desgraça no futuro. Então ele lança uma praga, vamos dizer assim, convoca a Anhangá e se lança nas cinzas de Acaiaca, e os corpos dos guerreiros também são jogados e são atirados nas cinzas de Acaiaca. E conta-se na lenda que dessas cinzas veio uma grande tempestade no dia seguinte, parecia o final do mundo, e nesse final do mundo depois veio o sol, veio a bonança, e diamantes surgiram, porque naquela área no início havia ouro, não se sabia dos diamantes. Os diamantes surgiram depois, e dizem que até por causa disso que veio o nome de Diamantina. Essa é só uma breve síntese, e a gente, dentro do trabalho audiovisual que será visto, procurou usar também várias palavras do idioma puri, que é um idioma extinto, mas que, por alguns registros, a gente tem algumas dessas palavras. Então, em algum momento, o cantor vai gritar poté, poté é fogo. Então, a gente, no final, tem um pequeno glossário. Resumidamente, é isso. Obrigado. Salve, estrangeiro, o que quer por esta terra? Se está só de passagem, não há motivo para a guerra. Mas, se quer o rio para além de água tomar, melhor seguir seu rumo. Merepetena aqui ficar. Viviam seus dias com terra seca e molhada, na floresta a vida, no céu a revoar. Em volta da árvore, mãe, mulher, irmã, comida, canto, dança, cantar, xaré, chatã. Dorme tranquilo, irmão, a Caiaca vai proteger. Descansa, guerreiro puri, a Caiaca nada a temer. Dorme tranquilo, irmão, a Caiaca vai proteger. Descansa, guerreiro puri, a Caiaca nada a temer. Era casamento, noite de lua linda. Cacique, houve silêncio. Então, o que se brinda? Rajadas no horizonte, nenhuma nuvem no céu. A vida secou a fonte, ao longe um fogaréu. Me bota a árvore nesse idioma. Procura-se a árvore, já não está lá. Carvão e cinza quente é o que há em seu lugar. Agoniza a Caiaca, um grande protetor, tristicina desse povo, imerso em sangue e dor. Pés sem dedos, marcas até no cascalho, homem branco na espreita, fico como atalho. Chefe diz que não, jovem afirma sim. Irmão mata irmão, puris, triste fim. O que é que houve? Pajé logo entendeu. A tribo traída, por traída morreu. Quanta desgraça! Mas onde é que está nosso protetor, nosso Tupá?
absorvido pela terra. Já não se tem o cajado, mas o que sobrou da guerra. Nunca mais haverá canto e dança, da boca do pajé, palavras de vingança. Quem pela pedra matou, pela pedra morrerá. A ganância do branco, a turma dará lugar. Conquista meu irmão, o Cacaiacá foi tombar. Só no eterno povo curi. Anhangá vai vingar. Seu conquista meu irmão, o Cacaiacá foi tombar. Só no eterno povo curi. Anhangá vai vingar. Me pó. Com a palavra, doutor Wagner Sinelli. Perdão. Doutora Cláudia Trindade, perdão. Bom dia a todos, todas e todes. Realmente eu sei que às vezes causa algum incômodo não usarmos só o plural, né, para incluir, mas eu também venho aprendendo. E o que eu tenho aprendido nesses dias é como faz diferença a representatividade. Eu sou a Cláudia Trindade, estou hoje na assessoria especial de diversidade e inclusão do ministro da Advocacia Geral da União, e o ministro me deu uma missão, que posso assim chamar de missão, de promover, de tentar construir junto com a carreira da AGU, uma política de diversidade e inclusão para a Advocacia Geral da União. E por que isso é importante para toda a sociedade brasileira, para todo o Estado brasileiro? Porque a Advocacia Geral da União, ela representa não só a União, né, defende a União como em juízo e fora dele, mas ela defende também os 3 poderes da União. Então, em cada órgão da administração pública desse país, da administração pública federal, existe um membro da Advocacia Geral da União trabalhando. E qualquer política pública, qualquer lei, medida provisória, só vai sair se tiver uma manifestação de um membro da Advocacia Geral da União. Então, eu me sentirei contemplada, ou me sentirei começando a implementar a minha missão, no momento em que cada membro da AGU, quando for assinar uma manifestação, seja em juízo, seja fora dele, seja numa política pública, tenha uma perspectiva, tenha um pensamento que leve em consideração a equidade, a diversidade e a inclusão. Só assim nós vamos ter, daqui a um tempo, discussões de outras cores, de outras necessidades que a sociedade vai nos pedir, mas não sobre racismo, sobre violência contra a mulher. Porque nós vamos ter as minorias, na verdade os minorizados, né, as maiorias desse país, realmente ocupando os lugares de poder que lhes são destinados, porque são membros da sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira é composta por 52% de mulheres, essas mulheres têm que estar em algum lugar, têm que estar em algum lugar de poder. Se a nossa população é composta, majoritariamente negra, parda, indígena, se ela tem esses aspectos, essas pessoas têm que estar nos lugares de decisão. Nós vimos no primeiro painel o quanto já se avançou, quais as dificuldades, o quanto é difícil, apesar de termos leis, termos emendas constitucionais para possibilitar a maior participação, mas lembremos que são séculos de uma naturalização
de que o país não tem racismo, que nós somos miscigenados, que nós temos um Congresso majoritariamente branco. É natural. Então, ainda bem que essa discussão ela chegou no ponto que chegou e nós temos que aproveitar esse momento para virarmos uma chave. Para que um dia, quem sabe, as mulheres não sejam 80% de um Congresso Nacional. Aí alguém pergunta, mas aí vocês não querem igualdade? Não, a gente quer naturalidade. Durante 300 anos, 80%, mais de 80% foram homens brancos. Então, se um dia tiver a maioria de mulheres, vai ser natural. Não vai, o meu sonho, I have a dream, o meu sonho é que essa discussão, que seja natural a presença da diversidade em todas as instâncias. E que essa presença seja efetiva. A deputada Dani está chegando, né? Esse é o primeiro mandato. Você também deputada, não, você está na administração, né? Eu, trabalhando em Brasília, eu tenho muitos contatos, uma super amiga minha é ministra do TSE, a doutora Maria Cláudia, e essa semana nós estávamos conversando e ela lembrando, né? Se não, as mulheres chegam, você conseguiu já cota, tem que ter 30% do fundo partidário, mas as mulheres são eleitas 15%. E quando chegam nos lugares de decisão, não, mas as mulheres vão para a comissão da mulher. CPI da Covid, 0 mulheres. E foi uma luta para conseguir um espaço lá. Estamos num momento que aqui fala mais de perto da minha origem, que eu sou procuradora da Fazenda Nacional, estamos no momento da reforma tributária. A reforma tributária pode ser um mecanismo de inclusão, de promoção da igualdade, de redução, pelo menos, da desigualdade, mas a comissão da reforma tributária é composta por 12 homens brancos. E nós temos, e não que essas pessoas sejam racistas ou sejam misóginas, o que nós temos e sabemos que nós vivemos num país em que o racismo estrutura a sociedade. Então, mesmo que a pessoa esteja lá com a maior das boas vontades, muito dificilmente ela vai ter um letramento para conseguir ter esse olhar, para tentar reduzir as desigualdades. Então, o que a gente quer hoje e o que eu sinto e fiquei muito feliz de ver as mesas que foram da manhã e essa iniciativa do TRE, é que muitas pessoas que estão no lugar de autoridade, estão no lugar de poder, estão caminhando com a gente, estão vindo conosco e e nós vamos sim avançar. Sim, a história dos direitos e das conquistas, elas são feitas de reveses também, e nós tivemos alguns reveses, mas eu acho que nós já avançamos e só o fato de nós estarmos aqui discutindo isso já é uma vitória nesse sentido. Eu vou passar a palavra aqui no meu roteiro para a deputada Dani Balbi e eu vou ler rapidamente o currículo dela, que está aqui. Ela é professora, roteirista e política. Ela tornou-se a primeira transexual a exercer mandato na Alerj, agora nas últimas eleições, e a primeira mulher trans a concluir o doutorado e se tornar professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, essa representatividade chega a me emocionar, porque começando a trabalhar nesse tema, nós chegamos nas mulheres, mas as mulheres elas não são um bloco monolítico. E aí, quando você começa pelas transversalidades da mulher preta e chega nas mulheres trans, eu me arrepio. A situação realmente é muito difícil, mas nós estamos aqui e vamos nos dar as mãos e vamos caminhar. Então eu quero, com muito prazer, que eu passo a palavra para a deputada para que nós possamos ouvi-la. Olá, bom dia a todas e todos e todos presentes. É uma honra ser convidada para poder contribuir com esse painel e com essa casa, para que a gente possa avançar em discussões tão importantes
tanto quanto sensíveis, que são a inclusão de grupos historicamente marginalizados em locais em que se decide o rumo e os novos rumos de um país que tem contas a acertar justamente com esses grupos que percentualmente compõem a maior parcela da população, mas que ainda são vítimas de toda forma de segregação, exclusão e que não participam, portanto, do maior fatiamento da cidadania. São as mulheres, a população negra e a população LGBTQIA+. Acho que todos aqui, de certa maneira, sabem que a política, tradicionalmente, nos seus termos fundadores, é diretamente ligada à palavra polis, ao etmo polis. Polis, que significa, em tradução livre do grego antigo, cidade, ou congregamento de cidadãos, era o lugar onde se reuniam as classes e as castas na Grécia Antiga. E a política de forma livre, a organização e a reunião daquelas e daqueles que tinham a incumbência de pensar a cidade, que faziam na ágora e depois de forma mais refinada em espaços políticos de representatividade. Representatividade essa que tem na democracia ateniense o seu berço e que serviu de parâmetro para o estabelecimento das democracias modernas e contemporâneas. Porém, a própria democracia ateniense não incluía as mulheres, não incluía uma parcela significativa que eram as populações escravizadas, que inclusive movimentavam a economia naquela Grécia, que serviu por muito tempo de parâmetro para o estabelecimento das nações ocidentais, mas que era extremamente misógina, era fundamentalmente misógina, explorava as mulheres, confinava as mulheres ao serviço doméstico. E isso não se alterou da passagem do predomínio da Grécia para Roma e depois com o fim do período clássico e o início da Idade Média, ou o fim da Idade Média e o período moderno. Isso não se altera, né? A interrupção da democracia, inclusive, é um grande retrocesso e não há uma mudança significativa no sentido da participação efetiva das mulheres na política, entendida de forma lata. E quando há o reestabelecimento da democracia como fundamento e como horizonte, essa democracia ateniense passa então a servir de modelo para esse reestabelecimento. E essa democracia ateniense, ela, como disse, é uma democracia fundamentalmente misógina. Numa sociedade extremamente misógina, a gente está falando do período áureo do capitalismo, e o capitalismo é o sistema de opressão da maior parcela da população através da hiperexploração da força de trabalho. E o capitalismo, no século XVIII, para se estabelecer não só como modelo de formação econômica, mas também a partir daí extrair uma formalização política, vai se valer dessa histórica tradição misógina de hiperexploração das mulheres na forma de confinamento doméstico e apagamento desse trabalho empregado, sobretudo o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado com a produção e a reprodução da prole, para manter os privilégios de uma casta que são os homens cis, héteros, brancos, em posição de comando, ricos, obviamente, em posição de comando e privilégio, justificando, portanto, a única participação e a pouquíssima diversidade desse grupo nos espaços de poder e decisão, nos espaços da política, como se só eles fossem os representantes dessa polis, dessa cidade. No Brasil, a primeira mulher eleita, se eu não me engano, foi Alzira Soriano, em 1928. Ela, muito antes, inclusive, de todas as mulheres terem acesso, terem o direito garantido de votar e ser votadas, o que só ocorre, salvo engano, em 1934.
E o direito amplo de todas e todos os cidadãos de votarem e serem votadas só se materializa a partir da Constituição de 88, onde a gente não mais tem nenhuma restrição em relação à verificação de alfabetização, em relação ao estabelecimento de castas e pertencimento de classe ou à expressão de gênero. E a partir daí, então, a gente teria, em tese, o estabelecimento de uma democracia, ao menos formal, que garantisse a inclusão e a participação de todas e todos os cidadãos. O que deveria resultar num espaço maior de discussão da cidadania desses grupos que foram, por muitos anos, marginalizados e não tiveram acesso aos direitos civis, aos direitos cidadãos básicos. Ocorre que, estruturalmente, nós temos um sistema de posição e reposição de privilégios desse modelo que é tido como o único modelo hábil e capaz de legislar e de ocupar a política, que são os homens cis, héteros, brancos, ricos, que ocupam esse poder, de certa maneira, para reproduzir privilégios. E reproduzir privilégios significa manter essa gama enorme da população, que é majoritariamente, repito, feminina, negra, e que tem uma parcela considerável LGBTQIA+, sem direitos. Então, essa reprodução de privilégios a partir de uma ocupação pouco diversa da política vai significar uma situação de extrema vulnerabilidade para todos esses grupos, essas maiorias marginalizadas. Nos últimos anos, a gente teve, é verdade, alguns avanços. Avanços no sentido da participação dessas mulheres na política. Queria aqui abrir um parêntese e fazer uma homenagem à Tia Ju, que é uma mulher que me enche de orgulho, uma mulher que está no 3º mandato, Tia Ju, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que hoje, em muitas ocasiões, a preside e que zela pela democracia e que é uma defensora incansável do alargamento dos direitos das mulheres. Obrigada, Tia Ju. E essa situação, ela ainda é uma exceção. Mulheres ocupando espaços na política são exceção. E a nossa participação na política muda radicalmente a forma como o próprio trânsito da diversidade no espaço legislativo ou no espaço executivo se apresenta e também os resultados que essa participação entrega para a maior parte da população. Como eu disse, nos últimos anos a gente debateu muito o alargamento da participação das mulheres, da população negra e da população LGBTQIA+, nesses espaços. Nós tivemos alguns avanços e muitos retrocessos. De 2018 para cá, nós tivemos na Câmara Federal um aumento de cerca de 17% na composição das mulheres na Câmara Federal. Nós temos cerca, se eu não me engano, 91 mulheres num universo de 580, enfim, deputadas e deputados federais. É um avanço em relação a 2018, mas ainda é muito pouco. Na Assembleia Legislativa, nós tivemos um avanço considerável. Nós somos 15 mulheres, o que representa cerca de 21% da composição total da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Temos mulheres negras, como Tia Ju, eu. Temos a primeira mulher indígena eleita, que já ocupa uma vaga na mesa diretora, que é a Índia Armelau. Temos a primeira mulher asiática, que é a Erika Takimoto, e a primeira mulher transexual, eu. Mas ainda é muito pouco. E hoje começam a surgir, né, o trabalho das mulheres, o trabalho da Comissão de Mulheres apresentado nas últimas legislaturas. Ele foi importante para que nós tivéssemos controle da taxa de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, que a Assembleia Legislativa se ocupasse disso, feminicídio decorrente de violência doméstica. Nós tivemos ações no sentido de observar
e criar mecanismos para diminuir a vulnerabilidade de mulheres negras. E hoje, provavelmente, nós avançaremos no sentido da pauta das mulheres transexuais, a partir da minha eleição, com as proposições que eu tenho apresentado para casa, e também com as mulheres indígenas, a partir, muito provavelmente, do que tem feito a deputada Índia. Mas ainda é muito pouco. Nós que sonhamos com paridade, no mínimo, vamos ser contempladas e contemplados quando pelo menos 35 mulheres ocuparem a Assembleia Legislativa, quando mais de 250 mulheres ocuparem a Câmara Federal. É verdade que nós tivemos avanço nessa última quadra histórica no sentido da participação das mulheres no Executivo, né? São, se não me engano, 11 mulheres participando do Poder Executivo, dos ministérios do presidente Lula. Um avanço, inclusive, a própria composição ministerial da presidenta Dilma. Mas ainda é muito pouco. Nós temos quase 40 ministros e apenas 11 mulheres. Nós temos ministérios importantes, né, como o da Sônia Guajajara, à frente do Ministério de Promoção e Defesa dos Povos Originários. Nós temos a Aniele Franco, né, no Ministério da Igualdade Racial, da Promoção da Igualdade Racial. Mas nós ainda precisamos avançar muito, né? Nós precisamos, além disso, de políticas públicas que efetivem a nossa cidadania e que entendam que alguns mitos precisam ser descortinados, do mito da democracia racial, e precisamos também avançar no sentido de garantir com que esses grupos marginalizados sejam objeto de um cuidado mais atento do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Poder Público, enfrentando, portanto, a situação de extrema desigualdade social que é baseada nos privilégios desses homens cis héteros brancos que por muito tempo ocuparam o poder. Né? Falando especificamente de mulheres transexuais e travestis, nós temos hoje, pela primeira vez, 2 mulheres transexuais e travestis na Câmara Federal, que são Duda Salabert e Érica Hilton, e esperamos que a partir das suas atuações legislativas, nossa comunidade, a comunidade LGBTQIA+, como um todo, que começa a ter representatividade com o Jean Willis e que passa por David Miranda, possa ganhar mais e mais visibilidade, e visibilidade que se traduza na conquista de direitos. Nós somos um grupo vítima de perseguição LGBTfóbica, que tem dificuldade de acessar espaços comuns, que é assassinado, vítima de homicídio, somente pela condição do ser e do existir. Nós apresentamos índices baixíssimos de escolaridade, de acesso, inclusive, ao mercado de trabalho formal, e acho que tenho a certeza de que quanto mais ocuparmos os espaços da política, mudaremos, então, a situação, a estrutura desigual da polis. Esse é o meu sonho e é por isso que eu milito. Muito obrigada. Bien, hablaremos sobre la participación política de los grupos minoritarios en México. Para efecto de plantear una definición de grupos minoritarios, se debe precisar que el artículo 34 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala que son ciudadanos de la República Mexicana todos los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. Es decir, en el Estado mexicano, las personas pertenecientes a minorías cuentan con la nacionalidad mexicana y su fundamento legal se encuentra en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad y en el artículo 1 de la Carta Magna. En ese sentido, las personas que representan minorías disfrutan de la ciudadanía como cualquier otro mexicano, puesto que gozan de los mismos derechos que otorga nuestra Constitución, como se establece en el artículo 1, al señalar que en nuestro país todo individuo va a gozar de las garantías que otorga la Constitución.
quedando prohibido así toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, motivada por el género, por la edad, por las discapacidades, por la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, preferencias, el estado civil o alguna otra situación que vaya a atentar contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades que tenemos como personas. A la luz del artículo 35 de esta Constitución, pues se desprende, entre otras cosas, los derechos político-electorales de la ciudadanía. ¿Cuáles van a ser estos derechos? Bueno, estos derechos es votar y ser votado, la libertad de asociación política, la libertad de iniciar leyes ante el Congreso en términos de lo que marca la propia Constitución Federal y la ley reglamentaria, votar en las consultas populares, es decir, participar en todos los mecanismos de participación ciudadana, la libertad de afiliación a un partido político, la libertad de imprenta, manifestarse inclusivamente en ideas y de forma ya sea escrita, de manera oral, siempre y cuando, bueno, esta manifestación se ajuste a los parámetros que establece nuestra propia Constitución. Así también, pues sabemos que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los derechos de participación política permiten ejercer a sus titulares de manera concreta aquellas oportunidades políticas y democráticas que brindan estos derechos. En ese sentido, al ser derechos político-electorales inherentes a cualquier persona, se debe advertir que existen grupos a los que se denominan grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es decir, grupos que históricamente han sido discriminados, han sido objeto de discriminación, se le han sido menoscabados sus derechos y libertades que tienen como personas. Dentro de este grupo, a manera de ejemplo, podemos enunciar de manera enunciativa, más no limitativa, a los adultos mayores, a integrantes de la comunidad LGBTQI+, a las personas indígenas, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, afrodescendientes, migrantes y bueno, cualquiera que entre dentro de alguna categoría sospechosa. Los derechos de participación política en igualdad de condiciones han posibilitado que grupos minoritarios o excluidos social, política, cultural y económicamente pues sean incluidos en las constituciones y en las leyes, tanto nacionales como internacionales. Esto ha obedecido al reclamo y lucha histórica milenaria, a una lucha ancestral que va con la tendencia a eliminar todo tipo de exclusión y discriminación no justificable y razonable. Así tenemos que para llegar a una protección integral de los derechos político-electorales, en primer término, las autoridades legislativas en México son quienes se encuentran facultadas para plasmar en la ley aquellos derechos que son reconocidas a las personas con base en lo que ya señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la misma manera, se establece la obligatoriedad de las autoridades electorales para garantizar su protección y en general de todas las autoridades. En ese sentido, se han generado cierto tipo de mecanismos para garantizar la participación de estos grupos minoritarios. Así tenemos a las acciones afirmativas. La Sala Superior es la autoridad máxima del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta es la autoridad máxima en materia electoral. Esta Sala Superior ha dispuesto que las acciones afirmativas constituyen
una medida compensatoria para situaciones de desventaja, las cuales van a tener como propósito el revertir estos escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, lográndose con esto que se garantice un plano de igualdad sustancial en el acceso a bienes, servicios y oportunidades de los que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se van a caracterizar porque son temporales, son proporcionales y estas mismas deben ser razonables y objetivas. Temporales porque constituyen un medio cuya duración se encuentra determinada a cierto límite de tiempo. Van a ser proporcionales porque debe de existir un equilibrio entre las medidas que se están implementando con la acción y los resultados que se pretenden conseguir sin que se produzca una mayor desigualdad de la que se pretende eliminar. Estas medidas deben ser razonables y objetivas. Cuando decimos que tienen que ser razonables y objetivas, nos referimos a que deben responder al interés de la ciudadanía a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. Los elementos que componen las acciones afirmativas es que deben de tener un objeto y una finalidad, deben estar dirigidas a cierto grupo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de personas que se encuentran en desventaja, en discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Y que esta conducta sea exigible. Esto es que abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de un acto va a depender del contexto en el que se aplique y del objetivo que se pretende lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas, pues, son las que se han implementado en materia de género en su momento, que fueron cuotas de género o cupos, que posteriormente pasaron a el término de equidad. Sin embargo, seguía existiendo cierta desigualdad para posteriormente ya establecerse en México como un principio constitucional el principio de paridad de género. El principio de paridad de género, que significa 50-50, que garantiza la participación política de las mujeres y que va más allá porque garantiza también la participación en los espacios de las tomas de decisiones. No únicamente queda en la postulación de ciertos cargos, sino que también está garantizando que en los espacios públicos de tomas de decisiones, en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, pues exista la participación de las mujeres en esta toma de decisiones, y esto es gracias a que en un primer momento, a través de las cuotas o cupos, fue que se logró dar esta paridad, este principio constitucional que hoy vemos hecho una realidad en México. Además de ello, pues se debe de contar con un enfoque interseccional, lo que quiere decir que las autoridades, tratándose del tema de grupos vulnerables, atendiendo a una visión progresista, debemos generar acciones para el desarrollo de políticas públicas que consoliden una democracia inclusiva a la diversidad. La interseccionalidad se erige como un análisis que pretende exponer y visibilizar las desigualdades como expresiones de discriminación y su posible erradicación. Este enfoque interseccional pues se define como un enfoque o un modelo de análisis que permite el reconocimiento de otras categorías sociales que se erigen junto con el género como construcciones sociales legitimadas para reproducir prácticas de exclusión y discriminación, tales como la etnia, la raza, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, entre muchas otras.
La práctica y estrategia de este análisis ha sido la base para explicar las intersecciones del género con otras categorías sociales y hacer palpables que todas ellas son relevantes la vida de las mujeres y las niñas, así como para todas las personas. Esto nos dice Gil Hernández en su escrito del 2020, en donde bien de manera precisa define qué es este enfoque interseccional, qué es este punto de la interseccionalidad. En suma, pues este concepto nos va a llevar a la conclusión de que la intersección, si lo tomamos desde un significado estricto, pues va a ser el vértice de convergencia de dos o más condiciones que van a referir una exclusión o una discriminación de alguna forma de desigualdad social. Puede ser una mujer con discapacidad de raza afro, puede ser una mujer joven con algún tipo de discapacidad. Bueno, cabe señalar que conforme a lo que refiere la jurisprudencia 43 del 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen un sustento constitucional y también convencional en el principio de igualdad material, puesto que de la interpretación de los artículos primero, párrafo primero y último, y del artículo cuarto, primer párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo segundo, párrafo primero, y del artículo tercero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues establece este principio de igualdad en su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado democrático de derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que van a resultar discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos, de ciertas personas, tales como las mujeres, los indígenas, los discapacitados, entre muchos otros, y se justifica este establecimiento de medidas para revertir esta situación de desigualdad, conocida como acciones afirmativas, siempre que se trate pues de que estas medidas sean objetivas y razonables. Así tenemos que por medio de estos mecanismos es que se va a garantizar la participación política de los grupos minoritarios. En el pasado proceso electoral 2020-2021, en el estado de Morelos, pues surgieron diversas sentencias en las que fueron aplicadas estas acciones afirmativas para favorecer a los grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente a personas y comunidades indígenas. Ya pasando del logro del tema del género, del tema de las cuotas, que pasamos a este principio constitucional del que hacía referencia y donde vemos reflejado en la realidad que mayor número de mujeres ocupan estos espacios en la toma de decisiones, pues ahora vemos que estas acciones afirmativas van encaminadas o se van fortaleciendo para generar espacios a las personas que pertenecen a comunidades originarias, a comunidades indígenas. Vemos que estas acciones afirmativas hoy únicamente no son exclusivas de las mujeres, sino que también toma en consideración algunos otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, afrodescendientes, discapacitados, inclusive en algunos estados de la República, pues migrantes. Hay algunos estados que por su misma situación geográfica, por su misma condición política, social, pues no permite la implementación de acciones afirmativas en favor de migrantes porque su migración no requiere que existan estas. De ahí la importancia de hacer análisis en cada proceso electoral para ver la eficiencia y la eficacia de la implementación de las acciones afirmativas y en su caso modificarlas o en su caso trasladarlas ya a un plano legislativo para que sean de manera obligatoria y generen certeza en los procesos electorales.
Derivado de estas acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables y de cierta normatividad que va generando el órgano electoral, que es el encargado, el órgano electoral administrativo, que es el encargado del registro y asignación de candidaturas, pues es que se ha logrado el registro de candidaturas de personas de la comunidad LGBTQI+, así como de personas con discapacidad, de personas afrodescendientes, de jóvenes y adultos mayores. Eso es lo que tenemos en el estado de Morelos. Hoy vemos un estado en el que los grupos y las personas en situación de vulnerabilidad participan activamente en la vida política del estado y del país también. Para las diputaciones locales, todos los partidos políticos, las coaliciones y candidaturas independientes debieron de haber postulado a una persona de la comunidad que sea afrodescendiente o con algún tipo de discapacidad en sus listas de representación proporcional. Esto es decir que dependiendo del número de votación que tengan como partido político, pues va a ser el número de curules o escaños que les van a ser asignados. De esta forma se garantiza que en la representación de la Asamblea Legislativa de un Congreso estatal, pues exista una persona perteneciente a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Para los ayuntamientos, todos los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, candidaturas comunes, debieron postular una persona también que pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad, ya sea para la presidencia municipal o para la sindicatura, ¿sí? Y de acuerdo a lo que señalaba estos lineamientos para el registro y asignación de personas en situación de vulnerabilidad, pues es que también las regidurías debiese existir el registro de estas personas con esas condiciones. Los resultados fue que en el ayuntamiento respecto al registro de la comunidad LGBTIQI+, se registraron 194 personas, afrodescendientes 145, personas con discapacidad 40, jóvenes 815, adultos mayores 182. De tal suerte que podemos ver que un grupo en situación de vulnerabilidad, como es los jóvenes, hoy tienen gran participación política y que están interesados en la vida política de nuestro estado y en general pues de nuestro país, al registrarse pues una gran cantidad de jóvenes. En ese sentido quedó electos de este gran número de personas que se registraron, de la comunidad LGBTQI+, 9, afrodescendientes 10, personas con discapacidad 4, jóvenes 16 y adultos mayores 7. Pero ya estamos hablando de los que están siendo electos y que hoy en día están en los espacios de toma de decisiones, lo que sin duda hace que la participación de los grupos minoritarios en México pues sea una realidad y no nada más se quede plasmado dentro de un papel, dentro de una ley, sino que estas acciones afirmativas han permitido que efectivamente puedan tomar decisiones dentro de la vida política del Estado y dentro de la vida política de nuestro país. La democracia la construimos todos, la democracia se fortalece con la inclusión de aquellas personas, de aquellos grupos históricamente vulnerados y que hoy en día tienen una voz, tienen una representación dentro de estos espacios que nos ayudan a generar empatía para aquellas personas que viven en esta situación de vulnerabilidad. El camino es todavía largo, sin embargo, en México pues se ha avanzado mucho en la materia, sin embargo, se sigue legislando muchas veces, como se dice coloquialmente, a golpe de sentencias. Sin embargo,
estamos esperanzados en que los legisladores pues retoman estas sentencias, estos criterios, y finalmente se van convirtiendo en leyes, se van convirtiendo en lineamientos, en disposiciones jurídicas de observancia obligatoria para los partidos políticos y para todos los actores que participan dentro de los procesos electorales. Muchas gracias. Passar a palavra para a Narubia. É Narubia ou Narubia, né? Narubia. A Narubia foi a primeira indígena a assumir esse ano, né, em 2023, uma cadeira no primeiro escalão do governo do Tocantins como secretária dos povos originários e tradicionais. Ela estudou Direito na Universidade Federal do Tocantins, participou de 3 conferências do clima, ajudou a fundar e foi secretária de uma das primeiras organizações femininas indígenas do Tocantins, a Associação de Mulheres Indígenas, do qual foi eleita conselheira de Cultura Estadual. Foi coordenadora indígena na Secretaria de Cultura, colaborando com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para o tombamento dos modos de fazer a boneca Hichoko, realizado em 2012. Fiquei curiosa com a boneca. Em 2020, tornou-se presidente do Instituto Indígena do Tocantins, pelo qual articulou a implantação do projeto na Ilha do Bananal, que certifica créditos de carbono para os territórios indígenas. Gente, diversidade e inclusão é riqueza. É riqueza. Colaborou com a construção do primeiro Encontro Nacional de Políticas Públicas de Segurança da Mulher Indígena, na Câmara dos Deputados de Brasília. Ela é presidente, em 2020, ela foi presidente do Instituto Indígena do Tocantins, pelo qual articulou a implantação do projeto da Ilha do Bananal também, dos créditos de carbono e retorno financeiro desses créditos para os povos Carajá, Javaé, Xambioá e Auã. Escreveu em 2014 a petição do presidente do Brasil, Dilma Rousseff, Salvem os Jovens INI, Carajá e Javaé do Suicídio, e desenvolveu, junto com universitários, um projeto de pesquisa sobre a saúde mental do povo INI. Então, nós temos aqui uma representante dos nossos povos originários e que mostra o quão importante é termos essa representatividade nos espaços de poder, quantos frutos nós poderemos conseguir, e queremos ouvi-la. Awiri! Awiri! Eu quero parabenizar e agradecer o convite em nome do Dr. Elton Leme, estendendo a toda a equipe que tem me recebido com muito carinho. Eu quero até me desculpar porque eu me demorei numa entrevista, porque eu encontrei um documento no Nhangatu, que era a língua falada antes da coroa portuguesa vir ao Brasil, fugida de Napoleão, de base tupi, com também mistura do português e de línguas afro. E eu me emocionei, me demorei um pouco lá, registrei esse momento, não é a todo momento que se encontra um documento histórico como esse, e que mostra que existiam várias possibilidades de Brasis, inclusive de estarmos falando uma língua indígena agora, nesse momento, e que mostra, e é reflexo também desse encontro, uma unificação, mesmo que forçosa, que existiu entre povos afrodescendentes, povos originários, e de resistência, porque me chamou a atenção, eu já estive em alguns eventos, e muitos deles que não são do movimento social, a maioria dos painelistas são brancos, e eu vi que a maioria dos painelistas aqui, e algumas coisas que eu reparo, são pessoas negras e tem um indígena. Então, para mim, pode ser que para as outras pessoas isso passe despercebido.
Mas para mim isso significa muito, significa realmente esse momento que nós vivemos, e fazer parte disso é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Então eu fiquei realmente... É a possibilidade de recontarmos a história desse país, que é feito com essa aliança. Muitos não sabem, mas os quilombos, eles foram constituídos com a ajuda dos povos originários. O quilombo de Palmares foram encontrados em escavações arqueológicas cerâmicas indígenas. No meu estado, que é o Tocantins, um dos nossos maiores símbolos, que é o capim dourado, que só existe lá, ela é a união desses conhecimentos e desses povos. Os povos indígenas ensinaram a fazer esse trançado, e os povos quilombolas da região aprenderam e uniram isso, e hoje a gente tem essa biojoia que é valorizada no mundo inteiro e reconhecida nacionalmente e internacionalmente. E tudo isso é a nossa história. Se eu fosse falar da história que tem, e que não é ensinado, nós ficaríamos aqui por muito tempo. Isso faz parte da política. Para nós, povos indígenas, e trazer essa cosmovisão, eu fui perguntada lá fora numa entrevista, você fala que você é artivista. Por quê? Olha, eu falei, isso é para o não indígena entender. Mas para nós, povos indígenas, e acredito também para os povos afro, não existe essa separação. Todos nós somos constituídos em essência de arte, de política, enfim, de todas as áreas. Mas de alguma forma isso é tirado porque é considerado algo menor. A arte é considerado algo menor. E todos os povos que consideram a arte como forma política, como forma espiritual, enfim, integra tudo isso, foram povos perseguidos. Então, para nós, se você vê uma manifestação política indígena, vai ter uma manifestação espiritual, vai ter uma manifestação artística, porque quando você não alcança com as palavras, o canto aquebranta, as mentes, e a gente faz esse reflorestamento das mentes e dos corações que já estão petrificados, com a monocultura que destrói tudo, não só uma monocultura agrícola, mas uma monocultura de formas religiosas, de pontos de vista políticos. É por isso que toda a intolerância, ela é ignorante, porque ignora o outro, ignora a outra visão, ignora que a vida é diversa e que a política, a real política democrática, só acontece quando a gente tem todas as visões juntas, e que pressupõe que todos nós somos capazes de pensar politicamente. Isso faz parte da cosmovisão indígena. Todos nós somos capazes de manifestar a espiritualidade, de exercer a nossa arte. E nós integramos tudo isso. Pode parecer algo complexo, mas é muito simples para nós, porque a gente vive nisso, a gente cresce nisso, e a gente não faz essa separação. E para nós tudo isso está incluso. Eu quero cumprimentar todas e todos, porque eu fiquei realmente emocionada aqui, fui me delongando, em nome da Cláudia Trindade, procuradora da Fazenda. E eu pedi para trazer a bonequinha que você falou. Essa é a Arichocô. Ela é o único artefato indígena tombado como patrimônio cultural, material e imaterial do Brasil. Eu tenho 3 aqui, eu vou pedir desculpa aos homens, mas eu vou conceder às mulheres, porque essa é uma arte feita por ceramistas, mulheres. E o nosso povo é matriarcal, então as mulheres... Hoje a gente tem
tem uma mudança muito grande com o machismo, né? Que também entre nossas comunidades, isso está se desfacelando. Nós temos que lutar também para, né, que a nossa cultura seja fortalecida. Mas é através dessas bonecas que as mães ensinam esse poder do matriarcado. Então é um brinquedo lúdico e pedagógico que as meninas brincando vão, né, exercendo esse poder na brincadeira ali com cada membro da família, e representa muito para nós. Muitos dos seres cosmológicos só é representado através da boneca. Então, para nós, essa boneca tem um significado muito grande. Também sempre foi um objeto que despertou curiosidade, né? Então, a gente vai ter no Museu do Homem da França, vai ter no museu, enfim, em vários lugares do mundo. Aqui a gente também tinha, eu não sei se tem mais depois do que houve, Museu Nacional. Espero que tenha. Eu sei que existia uma flauta do meu povo que não existe mais, que só existia no museu aqui. Um dia eu quero ver se ela conseguiu sobreviver, mas isso é um outro assunto. Para nós estarmos aqui ocupando esse espaço, nós tivemos que fazer uma retomada dos nossos territórios. E o primeiro território, enquanto mulher indígena, é o nosso corpo. Esse país foi... Eu não queria falar isso, sabe? Porque me dói muito, mas eu preciso. Eu queria ter mais força para não chorar nesse momento. Esse país foi e é constituído no abuso das mulheres indígenas e negras. Esse país é o país que continua matando as suas mulheres indígenas e todas as mulheres. Isso é uma vergonha para a nossa nação. Esse país é um dos países que mais mata, violenta mulheres no mundo. E as mulheres indígenas, os últimos relatórios da ONU dizem que de cada 3, uma sofrerá abuso sexual. Sofrerá no futuro. Esse é um dos poucos dados, porque quando se fala em povos indígenas, eu não sei quem teve na palestra anterior percebeu, mas tem os não notificados. Então, quando se trata de povos indígenas e tradicionais quilombolas, nós não temos subnotificações, nós temos não notificações. Isso é só uma prova do quanto tentam nos exterminar diariamente. É como se não existíssemos, as nossas dores não existem, as violências cometidas contra mulheres indígenas não existem. E é por isso que é muito importante a inclusão de mulheres indígenas, de povos indígenas e tradicionais na política. Porque somos nós, essa voz que tentaram calar, que vamos trazer. É por isso que Ivani às vezes não entendem, né? Por que diante de um governo como o que passou, nós fomos para Brasília, a um grupo de mulheres, sabendo do perigo que isso representava. Não saímos de Brasília. Alguns me perguntavam, Nara, você não tem medo? Medo é algo que a gente não tem o privilégio de ter. A gente convive com ele. E se você é uma mulher indígena, então, se você é uma mulher negra, então, se você é uma mulher trans. E se você é uma mulher, porque se eu perguntar aqui qual mulher nunca sofreu assédio, eu duvido que uma mulher se levante aqui, mesmo sendo branca.
esse é um retrato de um país que é extremamente machista, que é extremamente racista. E como é bom poder falar isso aqui, não na rua. Porque a gente tem que olhar para a nossa história se nós queremos realmente viver numa democracia. Nós temos que olhar para as falas como a minha avó, a minha bisavó foi pega no laço. A sua avó, a sua bisavó não foram pegas no laço. Exterminaram as aldeias dela, estupraram. E assim se constitui o Brasil, e assim você veio ao mundo. E muitos ainda falam assim, e ela era muito brava, ela era selvagem, e a gente teve que avançá-la. Ela que era selvagem. Porque é um privilégio, não é, ser estuprada por um homem branco. Ela teve que estar muito feliz por isso. Então nós vemos nesse cenário que entra mais um ponto. Eu falei do racismo, eu falei do machismo, que é o latifúndio. É o ponto de um pilar que ainda persiste, que é o domínio dos povos, o domínio dos corpos femininos e o domínio da terra, que é o reflexo do que aconteceu ao povo Yanomami. As mulheres abusadas, a terra sendo invadida e os povos amíngua sendo exterminados em condições de calamidades que todos nós pudemos ver. E assim as mulheres indígenas estão ocupando esse espaço político. Porque não foi dado esse privilégio de não ter medo nesse país. Se você não tem nada a perder mais, o que é uma luta que vai ser travada? Nós queremos ver o algoz no nosso olho, que ele olhe o nosso olhar, porque nós resistimos e vamos continuar resistindo. Porque essa terra é nossa, e ela é nossa, não por domínio. Ela é nossa antes de Constituição. Ela é nossa não por um papel. Ela não é nossa porque cercamos. Ela é nossa por amor. Ela é nossa porque nós somos dela, porque amamos. É uma relação de afeto. E nós, povos indígenas, temos um outro direito para contribuir com o mundo, de perspectiva da terra, não como propriedade. E alguns países estão meio avançados com relação a isso aqui na América Latina. Exato. O Chile é um dos que mais se destaca nessa questão. Nós, povos indígenas, temos uma contribuição política com etnodesenvolvimento. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, porque temos uma das maiores etnodiversidades do mundo. Não existe floresta sem povos originários e tradicionais. E nós temos uma contribuição política de serviços ambientais que não é só para nosso benefício, mas para o benefício da vida na Terra, para o benefício de toda a humanidade. Bom, eu até me desviei de alguns pontos que eu ia falar, mas eu acredito muito que nada é acaso e tudo é providencial. Então essas são as palavras que deveriam ser ditas. Mas como a gente teve um espaço para uma música, eu também vou cantar uma música de autoria nessa Casa de Poder, sobre uma mensagem que me veio com relação ao poder e ao que ele significa.
Eu não canto como profissão, não canto, é sempre uma forma mesmo de expressão muito íntima para alguns amigos e para a luta que eu travo. Se a terra se doa a todo tempo, se o sol não se ergue por nosso mérito e alumia todo o povo, é porque Deus é o maior servo do universo. Quem se serve não serve para governar. Quem governa e não sabe se doar, traz desgraça, faz o povo amargar. Não entendeu que a vida é pra se dar. Estou um pouco emocionada e sério. Quem serve para governar. Quem governa e sabe se doar, traz bonança, faz o povo se alegrar. Entendeu que a vida é pra se dar. Obrigada. Com a palavra, a doutora Cláudia Trindade. A emoção é grande, né, pessoal? E eu quero, nesse momento, antes de encerrar, agradecer ao Dr. Elton Leme e agradecer muito especialmente o meu amigo, meu colega, Alan Titonelli, foi meu líder no sindical e aprendemos muito juntos, né, Alan? E quero agradecer todo mundo que veio até aqui. Nós vemos uma plateia de pessoas brancas e queremos vocês caminhando junto com a gente. Realmente ser preto, me reconhecer como uma mulher preta é um caminho também, né? Nós que fomos, como o Ivani, né, comentou, nós somos um tempo que não havia cotas, então você convive num mundo que você acha até natural em determinadas situações. É muito gratificante para mim ter esse momento e ver o quanto estamos caminhando e que o futuro ele tende a ser mais leve. E que nós só nos emocionaremos de alegria num futuro que é o futuro que nós todos aqui, pelo que eu sinto, né, e já pela iniciativa desse tribunal, para mim é o futuro que todos desejam. Então, eu declaro encerrado e agradeço imensamente toda a organização e todos que compareceram. Pedimos licença um pouquinho à doutora Cláudia Trindade antes do encerramento. Gostaríamos de passar a palavra ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme. Muito obrigado. Realmente fizemos hoje aqui uma catarse. Depois eu vou entregar os diplomas aqui, certificados de participação, mas, de qualquer forma, nós discutimos temas muito importantes, temas muito relevantes, mas não basta só discutir, nós temos que avançar, nós temos que tornar a discussão em ações concretas. O Ivani já tinha dado uma primeira sacudejada. Ele começou a contar uma história ficcional. Quando trouxe essa história para a realidade,
causa um grande impacto em todos nós. Antes de falar de uma providência concreta, somente para ganhar fôlego, nós temos na origem de tudo aqui que se discutiu uma questão da intolerância, mas que ela tem razão de ser, ela tem razão na construção das próprias linhagens evolutivas humanas. Se nós recuarmos 1 milhão de anos, com o início da diversificação dos troncos hominídeos, os grupos, para se defender, eram avessos ao diverso, avessos ao homem. Várias linhagens, Homo sapiens, homem de Cro-Magnon, de Neandertal, conviveram e eram inimigos porque disputavam o mesmo território, a mesma comida, o mesmo ambiente, o mesmo nicho, com limitações concretas. E nós trouxemos isso para os dias atuais, a aversidade ao diverso. O homem é um ser, na nossa construção atual, biodiversamente intolerante. Não tolera nada que seja diferente dele próprio, que ele não olhe no espelho e não reconheça como a sua imagem. O conceito de biodiversidade que foi aqui trazido, que é o conceito fundamental para entender, quer dizer, o que é biodiversidade? A biodiversidade, ela se organiza em universos. O universo de planetas é uma universidade biodiversa. Num planeta, o universo de continentes é uma unidade biodiversa. Num país, a unidade de biomas, de ecossistemas, é uma unidade biodiversa. No âmbito de uma única espécie, as suas subpopulações constituem uma unidade biodiversa. Dentro de uma única espécie, a sua diversidade genética, que permite, no caso da espécie humana, de uma morrer de Covid e a outra não, exatamente essa diversidade genética é uma unidade biodiversa. E nós podemos fatiar essa visão de biodiversidade. Só que o homem, há muito tempo, ele já se deslocou da evolução de adaptação física ao ambiente. Então, a grande evolução da espécie humana, do Homo sapiens, se revela na sua biodiversidade cultural, étnica, religiosa, social e daí por diante. O nosso grande desafio evolutivo não é mais adaptar-se ao ambiente, criar um sexto dedo da mão para realizar melhor uma função no computador, digamos assim, mas sim melhorar do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista genético, do ponto de vista do reconhecimento do diverso como a solução que o planeta encontrou para que a vida fosse bem sucedida no planeta. Há 60 milhões de anos, no período chamado TK, Cretáceo Terciário, nós tivemos uma das grandes extinções que acabaram com a vida do planeta. 98% da vida foi exterminada. E muitos outros episódios de grande extinção ocorreram no tempo geológico do planeta. Mas o fato que após a extinção em massa, a biodiversidade floresceu. A biodiversidade que chegou até hoje, e é uma pálida ideia que nós tivemos no passado, ela representa a fórmula encontrada pelo planeta para ele ser bem sucedido. E a espécie humana não poderá jamais fugir dessa fórmula. Para ser bem sucedida, é preciso cultuar a biodiversidade humana. Ivaneira, a ideia de... mudando, eu quis falar isso somente para tomar fôlego aqui. Presidente, se me permite a palavra sobre essa questão. E, inclusive, isso é muito importante porque nós concordamos muito no que foi dito, né, e os apontamentos científicos que trazem toda essa argumentação. Tenho só algumas observações, porque nós, no Brasil, vivemos um período de uma teoria do embranquecimento racial. E ela é fundada
no darwinismo social. Inclusive, o médico que participou da Conferência das Raças, que hoje é comprovado que não existe, era um médico daqui, participou na Inglaterra, e foram justamente pensamentos que cruzavam, né, a teoria de Darwin com uma nascente de extrema-direita, né, na Europa, que estabeleceu o fascismo. Então, só para pontuar o quanto isso tem que ser bem trabalhado, porque algumas pessoas, e a gente sabe que no mundo inteiro há uma volta desses pensamentos de grupos neonazistas, aqui no Brasil, principalmente no Sul, né, mais especificamente Santa Catarina, é o lugar com maior quantidade de grupos nazistas no Brasil. Tudo isso a gente precisa observar para que esses grupos, né, não se fortaleçam em uma perspectiva de que existe ali, né, um melhoramento genético na busca de melhores condições em uma disputa e que se firme, né, raças superiores ou inferiores, raças mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Só para pontuar. Obrigada. Muito obrigado. É exatamente isso que eu disse. Não existe isso, né? O grande lance, se me permitir usar essa expressão, é exatamente a diversidade. É exatamente essa diversidade que é fundamental para que a espécie humana continue existindo por mais, talvez, alguns séculos. Não sei, mas é fundamental. Se não entender isso, ela não chegará... o melhor, chegará mais cedo ao seu destino, né? Esses pensamentos são abomináveis porque realmente não tem nem base científica. Eles têm uma retórica científica, o que não é a mesma coisa de que base científica. São coisas diferentes. O que se ouviu de besteira em torno da pandemia, né, pseudo-pesquisadores, pseudo-cientistas, enfim, mas esse é outro assunto, para outro seminário. Mas, Ivani, você tocou num ponto muito importante, que é, por exemplo, a questão da prestação de contas, né? Porque aqui nós julgamos, como é que nós fazemos para julgar? Os tribunais são tradicionalmente distanciados da realidade para ser imparcial, não é isso? Mas esse distanciamento, às vezes, distancia o quê? Da realidade, né? Então, nós julgamos aqui contas, damos todas as chances, o tribunal é realmente progressista nesse aspecto, mas nós não corrigimos o erro da base. Aquele candidato que não teve nenhuma assistência do partido, não sabe como prestar contas, e acaba, nós julgamos aqui como contas não prestadas, portanto não vai poder mais se candidatar, né? E isso é um sistema injusto. E uma forma que nós podemos, desembargador Ziraldo, que vai me suceder daqui a uma semana, podemos corrigir isso, no nosso sistema, no nosso órgão de fiscalização de contas, criar um serviço específico para, não cabe ao tribunal da assessoria jurídica, obviamente, mas criar um grupo específico para orientar os candidatos e candidatas que precisem dessa orientação técnica de como proceder, de como atuar para que viabilize essa prestação de contas e não chega no momento, que é o que nós estamos fazendo agora, que julgue contas não prestadas, enfim. Isso fulmina a vida política de quem quer que seja. E se perca a experiência, mesmo que da derrota, é uma experiência política que poderia virar vitória na campanha seguinte, né? Então, instituindo, desembargador Ziraldo, esse serviço, nesse momento, já vai beneficiar a próxima eleição. Mas, enfim, somente não me alongar, quero agradecer muitíssimo a todos. Esse universo aqui pequeno, mas é um universo extremamente representativo de pessoas que sabem o que falam, pessoas que representam, digamos assim, ou deflagram círculos virtuosos de pensamento, de condutas, de ideias que transformam a realidade. Esse tribunal é um tribunal pequeno, mas é um tribunal que consegue ser ouvido.
E a nossa tarefa aqui no Rio de Janeiro, no TRE, é fazer com que esse tribunal seja um tribunal que dê exemplos em todos os setores, não só no bem julgar, mas também no bem contribuir para o aprimoramento do processo democrático representativo. Então, muito obrigado a todos. Deputada Tia. Eu queria aproveitar aí essa propositura, né, assertiva, trazer mais uma vez a questão de um grupo, então que seja um grupo de trabalho, de análise, de avaliação, uma comissão que avalie essas autodeclarações também. Isso tem prejudicado, autodeclara negro, tem se apropriado de espaços que seriam para mulheres e homens negros e indígenas, e por não ter essa avaliação, se autodeclara, mas não tem comprovação ao longo da sua trajetória de que realmente se apropriam desses títulos, dessa terminologia, e chegando nas casas legislativas não defendem essas causas, essas questões, e a gente tem perdido muito. Eu pediria também uma atenção especial desse tribunal, que é pioneiro nessas decisões, para que olhe com carinho nesse sentido. E só como contribuição, as universidades têm as comissões de autodeclaração. Sim. Cada cota. Então, talvez uma conversa com as comissões das universidades que já tem essa experiência da autodeclaração, né? Fazer um diálogo, pode chegar talvez um mecanismo importante aí para ver. Nós tivemos algumas experiências nos concursos públicos do Tribunal de Justiça e no Ministério Público, do qual eu participei também da comissão de elaboração, que é a comissão de verificação. Nós tivemos um problema no Tribunal de Justiça, porque nós levamos um concurso, levou 4 anos por causa da pandemia, o concurso parou no meio, né? E no início bastava a autoafirmação, né? E nós tivemos um jovem que se autodeclarou. A questão é muito delicada, eu sou filho de baiano, de negro, minha mãe é branca e eu saí assim, amarelinho, assim, meio pardinho, né? Então aí bastava a autoafirmação. Aí eu vou lá e me afirmo como negro. Mas não é isso que a lei quer proteger, não é isso que quer proteger. Agora, eu levei tempo para entender qual é o objetivo, até porque dentro do movimento, e aí é tese para outro seminário, existem discussões variadas, passadismo, colorismo e outras situações aí. Mas o que se busca proteger é exatamente aquele que notadamente tem um tipo de dificuldade de ocupar determinadas funções, né? Agora, o nosso tribunal, no próximo concurso, já tem uma comissão ampla exatamente para analisar isso. Só uma questão rápida, a questão não é genética. Isso. A questão racial é uma construção social, não é genética. Então, acho que é um debate, porque eu sou do grupo que nós, quando defendemos a questão das cotas e tal, quando está aqui no negócio de declarar e tal, aí nós habilmente dizemos autodeclaração. Que a gente não pode dizer se o cara é ou não é, dar uma confusão, isso é fascismo. Né? Então, a gente justamente só que nós sabíamos que o tal do bisavô, que nunca está na sala, o retrato dele, tem um bisavô que nunca está na sala, né? Ele ia aparecer, ele ia tirar do baú, percebe? Mas chega a ser uma coisa tão muito engraçada, porque as pessoas extremamente brancas, claro, tiram o bisavô, mas elas não entendem que chega a ser ridículo. Esse que é o problema sério. Quando o cara na Bahia, né, disse que era preto, ninguém aguentou, né? Então, olha bem, mas para evitar esse constrangimento, acho que tudo é uma questão de você ir formatando. Eu acho que o tribunal tem, de fato, o tribunal eleitoral, de fato, tem uma coisa muito interessante nisso, né? Isso demonstra aqui. Levamos uma demanda, está aqui o debate, já tem uma medida, né? Então, assim, é fazer um debate sério sobre isso. Porque isso pode mexer com todo o tribunal, que o que acontece aqui repercute no tribunal, né? Geraldo, mas eu acho que a questão, nós temos que fugir do debate genético. Porque se for olhar genética, todo mundo tem sangue negro, porque começou na África a história que o negro não quer, né? A civilização começa lá. Então todo mundo vai dizer, não, mas o meu DNA deu o que eu tenho. Mas, claro que vai dar, isso não é um problema. Do ponto de vista histórico, se você for pegar, mas não é isso. A questão é a construção social. Então, os mais clarinhos, né? Eu só para encerrar, eu dizer para uma pessoa aqui hoje, vou até por outro lado, né? Nos Estados Unidos,
Aqui a maioria preta não tem jeito, porque ela é uma gota de sangue, né? Um avo, sangue negro te considera negro. Então aqui o cara é muito engraçado, é branco aqui, quando chega nos Estados Unidos não é mais branco. Né? Aqui é o contrário. Quem tem uma gota de sangue branco se considera branco. Quando as cotas vieram, aí mudou. Entendeu? Aí o cara passou a querer ser negro. Para mim não é problema. Mas eu acredito que é um debate que tem que se fazer com muita tranquilidade, com muita seriedade. Esse debate do movimento social, que vai surgindo novas questões, não tem base em algumas coisas, igual achar se é preto ou negro, né? Então, como é que é? Joga que é o preto, né? Eu sou do movimento negro, não tem jeito. Então, entendeu? Então, eu acho que é abrir o espaço. Acho que pode ser motivo de um outro seminário, de uma outra conversa, agora deixando claro, a questão não é genética. É construção, raça é uma construção social. Né? E no Brasil as pessoas sabem. Eu sempre brinco o seguinte, quando começou o debate de cota. Ah, mas ninguém sabe quem é Ivani. Simples. Coloca um policial ali que ele vai saber. Ou um recrutador de seleção. Conhece recrutador de seleção? Então isso é uma conversa fiada. Se tu botar ali o cara, ele sabe quem é e quem não é. Essa é a proteção. Né? Ô, presidente, só para terminar, professor Ivani, já devo dizer aqui que já está anotado a orientação do presidente para que a gente discuta isso, criar uma forma de ajudar os candidatos que não têm essa orientação, e quero deixar já publicamente aqui a casa aberta durante a minha gestão aqui para que o senhor possa trazer todos esses temas para que a gente discuta. Acho que alguém vai vir sempre no Tocantins aqui para participar. Vou passar aqui a mão. E declaro encerrado o presente seminário. Muito obrigado.